Boa noite a todos os nossos irmãos de Miguel Pereira, todos os nossos irmãos da da Paz, todos os nossos irmãos da nossa Seara Espírita. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro. E para nós iniciarmos o nosso estudo, o estudo dessa noite, eu gostaria de convidá-los a todos que me acompanhassem numa leitura. Uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, item 135. O ouro intransferível. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Sempre vulgares as aquisições de custo fácil. Nada difícil ao homem comum perseguir as possibilidades financeiras, aliciar interesses mesquinhos, inventar mil recursos para atingir os fins inferiores. Entretanto, os que adotam semelhante norma desconhecem o caráter sagrado do mais humilde patrimônio que lhes vai às mãos, abusando da posse para sentirem-se depois mais empobrecidos que nunca. A recomendação divina é suficientemente clara. Para que um homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo. Fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Somente essa riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima, de bem-estar permanente, além das transformações impostas pelo sepulcro, e apenas levará a efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do divino serviço. O homem, mobilizado pelo homem, poderá, sem dúvida, receber volumosos salários. Convenhamos, porém, que esses bens se transformem sempre ou algum dia serão transferidos a outrem pelo detentor provisório. No entanto, quando o trabalhador gasta suas possibilidades no trabalho do bem, com esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus, lutando, amando, sofrendo e entregando-se a Ele, adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a todos nesses instantes, embalados por essas mensagens tão importantes para a nossa reflexão, trazidas pelo Espírito Emmanuel. Eu gostaria de convidá-los a todos que aproveitemos essas vibrações que se derramam sobre todos nós, para nós orarmos, para nós iniciarmos nossa comunhão, vincularmos-nos com os nossos amigos espirituais. Eu gostaria de convidá-los a todos que seguissem comigo numa prece. Senhor Deus, Pai de infinito amor e de infinita misericórdia, Jesus, amado Rabi da Galileia, divino guia de toda a humanidade, aqui estamos todos nós recolhidos em prece para te agradecer, Senhor. Te agradecemos pelo pão nosso de cada dia que não nos faltou. Te agradecemos pelo teto que nos abriga, por todas as oportunidades que temos. Te agradecemos por nossas famílias, por nossos amigos. Te agradecemos, Senhor, pela roupa que nos agasalha, mas também pelas dificuldades que enfrentamos, pelas provas, pelas importantes tarefas que nos são concedidas. Te agradecemos, Senhor. Só temos a te agradecer. Mas eternos pedintes que somos da tua misericórdia, gostaríamos de ainda mais, Senhor, que toda essa luz que se derrama sobre nós, nos inspirando e nos fortalecendo, nos envolvendo a todos, possa iluminar nossos lares, possa amparar aqueles que se encontram conosco, deste e do outro lado da vida, que toda essa sua luz possa permanecer conosco, não apenas nos momentos do nosso estudo, mas possa permanecer mais essa semana, para que nós possamos, Senhor, utilizar essa luz para guiar nossos passos,
para clarear nossos pensamentos, nossos sentimentos, para que nós possamos modificar nossas atitudes, Senhor. E assim, primeiramente em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Jesus, divino guia de toda a humanidade, em nome de todos os nossos amigos espirituais aqui presentes, nós possamos iniciar o estudo dessa noite, repletados todos nós de imensa gratidão por tudo. Obrigado, Senhor. E assim, meus irmãos, é com muita alegria, conforme nós narrávamos, conforme nós falávamos, é com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, de nos reunirmos no entorno das mensagens espíritas, de nos reunirmos nesse propósito enobrecedor para todos nós, de nos reunirmos no entorno do Evangelho de Jesus. Nós iniciamos o nosso estudo agradecendo todas as oportunidades que nos são oferecidas e gostaria de lembrar que ao longo de toda a historiografia planetária, em todos os locais, mesmo na ilha mais distante, em todos os tempos, nós nunca estivemos à orfandade. Sempre estiveram entre nós espíritos mais elevados, sempre tiveram entre nós espíritos mais adiantados, que através de mensagens, de filosofia, de lideranças, guiavam-nos, inspiravam-nos. Nós vamos encontrar em todos os momentos da história diversos espíritos adiantados entre nós que nos traziam conselhos, que nos traziam lições que ditavam regras enobrecedoras, que nos auxiliavam para que nós pudéssemos conter os nossos exageros, para que nós pudéssemos, de alguma forma, refletirmos, meditarmos e guiarmos-nos naturalmente. Sempre tiveram entre nós espíritos que puderam exemplificar o amor, exemplificar as virtudes das quais nós necessitamos. Em outras palavras, nós nunca estivemos à orfandade. Sempre estiveram entre nós os espíritos, os grandes missionários, os grandes líderes, mesmo nas tribos mais distantes, mais isoladas, sempre soubemos das figuras dos pajés, dos mais esclarecidos, e os espíritos vão nos dizer que isso é uma verdade. Nós, na Terra, em humanidade, nós nunca estivemos, sempre estiveram entre nós, sempre reencarnaram entre nós, grandes missionários, espíritos. Em todas as regiões do orbe reencarnaram espíritos com condições de nos orientar, de nos esclarecer, de nos fornecer exemplos para que nós pudéssemos segui-los, para que nós pudéssemos nos orientar. É bem verdade que nós, muitas vezes, não fizemos as melhores escolhas, mas sempre tivemos os melhores exemplos entre nós. Nós, através do nosso livre-arbítrio, conforme nós encontramos no Livro dos Espíritos, todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas sempre tivemos a oportunidade de fazer as nossas escolhas. E nós fomos fazendo diversas escolhas, escolhas que nos maculavam, escolhas dignas, outras escolhas que mais nos atrapalhavam. Mas todos nós fomos, através das inúmeras experiências, então, nós fomos criando a bagagem que nós temos hoje. Através dos chamados erros e acertos, nós fomos amadurecendo. E quando nós meditamos sobre esses personagens que sempre existiram entre nós ao longo de toda a história da humanidade, curiosamente, no seio espírita, muitos desses personagens existiram, nos inspirando, nos auxiliando, nos conduzindo. Quando nós paramos para fazer uma reflexão, vários nomes nos vêm à cabeça. Nós lembramos recentemente de figuras como Francisco Cândido Xavier, um grande baluarte para todos nós, nas suas mensagens espíritas. Nós lembramos de Ivone do Amaral Pereira, nós lembramos de tantos outros personagens, de Valdo Pereira Franco, ainda vivente entre nós. A doutrina espírita sempre foi um grande celeiro desses espíritos adiantados, que trouxeram novas verdades, que trouxeram informações que nos auxiliaram. Mas também existiram no seio espírita muitos irmãos que permaneceram no anonimato, irmãos com valorosas contribuições para a mensagem espírita, com valorosas contribuições na caridade,
Esses irmãos, diversos deles, nas suas searas espíritas, permaneceram anônimos, mas fizeram grandiosas tarefas, executaram grandiosas tarefas para todos nós. Eu gostaria de relembrar hoje um irmão muito especial, recentemente desencarnado. Desencarnava ele no ano de 2018, com pouco mais de 70 anos de idade. A sua história é uma história pouco conhecida por nossos irmãos de seara espírita, e eu gostaria de trazer aqui alguns apontamentos, algumas curiosidades, algumas histórias vividas por esse irmão. Seu nome era Jacques Conchon. Jacques Conchon, ele era um pernambucano. Ele veio para a cidade de São Paulo na mais tenra idade. Ele era verdadeiramente de uma família muito abastada, que lhe proporcionou diversas possibilidades. Jacques Conchon, ele na mais tenra idade, ele conhece a mensagem espírita e era um frequentador ativo das reuniões da Mocidade Espírita na Federação Espírita do Estado de São Paulo, da FESP. Ele participava lá das reuniões da Mocidade, ele participava lá dos chamados grupos jovens, daqueles encontros com muita musicalidade. E ele era verdadeiramente alguém muito empolgado, alguém muito motivado. Ele sentia, de alguma forma, creio eu, que tinha para ele guardado uma tarefa muito importante, e nós veremos o quão importante era a tarefa, do qual ele dedicaria quase toda a sua vida. Jacques Conchon, ele, numa determinada ocasião, andando pelos corredores da Federação Espírita, ele cruza com Edgar Armon. Não sei se nós conhecemos Edgar Armon. Naquela ocasião, Edgar Armon era secretário-geral da Federação Espírita. E ele era conhecido por todos os jovens que frequentavam as reuniões da mocidade. Ele era conhecido como comandante, porque ele tinha seguido carreira militar, ele era professor. Nós sabemos que no meio espírita não existem comandantes, generais, não existem esses status hierárquicos, mas ele era chamado carinhosamente de comandante. Ele era tratado com muito carinho pelos jovens da Mocidade Espírita, na verdade. Ele era reconhecido por todo o movimento espírita. Todos reconheciam seus valores. E Edgar Armon, quando ele passa por Jacques Conchon nos corredores da Federação Espírita, ele coloca um bilhetinho no seu bolso. Tudo isso que nós estamos falando está acontecendo no ano de 1971. Jacques Conchon estava agora com 19 anos de idade. Quando ele cruza, então, com Edgar Armon nos corredores da Federação Espírita, e Edgar Armon coloca em seu bolso um bilhetinho. Depois, mais tarde, quando ele teve a curiosidade de saber o que era aquilo que Edgar Armon colocava em seu bolso, na verdade não era um bilhete. Era um recorte de jornal. Era um recorte de jornal que contava a história de um trabalho desenvolvido por irmãos chamados de samaritanos. Eram irmãos que viviam em Londres, liderados por um padre anglicano chamado Shadvará. Esse padre, no ano de 1964, em Londres, ele havia criado uma organização para tentar socorrer pessoas com ideação suicida. E Shadvará, ele então inaugura, ele é pioneiro num trabalho de atendimento às pessoas com ideação suicida através das linhas telefônicas. Jacques Conchon, quando fica sabendo dessa história, dos feitos desse grupo em Londres, ele imediatamente, conversando com seus pais, ele compra uma passagem, ele se sente tão envolvido por aquela história, e ele vai a Londres, conhece então Shadvará, aquele padre anglicano que existia, que teria sido pioneiro no atendimento às pessoas com ideação suicida lá em Londres. Ele permanece alguns dias conhecendo a forma como esses irmãos trabalhavam, e ao retornar para o Brasil, ele imediatamente tem a ideia de fazer algo semelhante. Ele inaugura numa pequena sala da própria Federação Espírita Brasileira, com uma única linha telefônica. Ele inaugura aquilo que mais tarde nós chamaríamos de CVV, Centro de Valorização da Vida.
E ele passava muitas horas ao lado daquela linha telefônica, exatamente para socorrer as pessoas com ideação suicida. E a sua proposta começava a se espalhar. Diversos irmãos se candidatavam como voluntários, para que eles pudessem, então, auxiliar, para que eles se revezavam, para que sempre tivesse alguém ao lado daquela linha telefônica, para que aquela linha telefônica jamais estivesse sozinha. Então aqueles irmãos começavam a se alternar, eram 17 irmãos em princípio, que se alternavam, que se revezavam, para que estivesse sempre alguém disponível ao lado daquela linha telefônica, para atender os necessitados, para atender aquelas pessoas que sofriam com a ideação suicida. Inaugurava-se, então, numa salinha da Federação Espírita do Estado de São Paulo, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, aquilo que todos nós conheceríamos como o número 188. Mas, curiosamente, eles começam a buscar esclarecimentos, estudos profissionais da área, para que eles pudessem aprimorar aquilo que eles faziam. 10 anos mais tarde, aqueles poucos irmãos, com uma única salinha e uma única linha telefônica, começam a crescer e novos irmãos começam a somar esforços. Aquele grupo começa a crescer e 10 anos se passaram. Nós estamos falando de meados dos anos 70. Ele sempre muito envolvido com a causa espírita, sempre muito envolvido com as atividades espíritas. Quando ele teve a oportunidade de visitar na cidade de Araxá, ele visitava lá um sanatório espírita, administrado pelos irmãos Roberto Mercatelli e a senhora Geni. Lá eles haviam fundado um sanatório espírita de nome Saião. E Jacques Conchon ficou tão impressionado com o trabalho que eles faziam, com diversos irmãos que lutavam contra a dependência química, era também uma forma de suicídio, e a visita à cidade de Araxá, a visita a esse sanatório, ao sanatório Saião, fez com que ele se inspirasse. Ele tinha muita vontade de ampliar os trabalhos do CVV, até que aconteceu um fenômeno muito curioso. Ele tinha um amigo chamado Joaquim. Joaquim era seu amigo desde as épocas de mocidade. Eram os dois, naquela ocasião, ainda jovens, com pouco mais de 20 anos. Joaquim, ele era um artista, ele fazia as capas das obras de Francisco Cândido Xavier. As capas dos livros de Chico Xavier. Nós temos que lembrar que na década de 70, Chico Xavier tinha uma grande produção mediúnica, foi um dos períodos mais enriquecedores para a doutrina espírita. Chico Xavier estava aposentado, ele havia recentemente se aposentado, ele era convidado para fazer programas televisivos, diversas entrevistas, ele estava, vamos dizer assim, em alta, e muitas pessoas afluíam para a cidade de Uberaba para entrevistá-lo, para falar com ele. Jacques Conchon já tinha tido oportunidade outras vezes de visitá-lo no Grupo Espírita da Prece, mas ele nunca tinha tido a oportunidade de conversar com o Chico. Isso porque sempre tinha uma multidão querendo vê-lo, querendo estar com ele. Chico estava sempre muito ocupado. E ele se contentava simplesmente em visitar o Grupo Espírita da Prece, em colaborar de alguma forma. Ele nunca havia entrado na fila daquelas pessoas que iriam buscar algum tipo de esclarecimento, algum tipo de socorro. O Chico era muito procurado, muitas pessoas iam pedir aconselhamentos, muitas pessoas iam buscar socorro, eram centenas, eram milhares de pessoas. E Jacques Conchon, mesmo na tenra idade, ele já tinha essa consciência de que não queria ocupar o tempo do médium, que era sempre muito atribulado, sempre muito atarefado. Mas nessa ocasião, então, Joaquim, seu amigo, aquele que fazia as capas das obras, a arte das capas das obras que Chico Xavier psicografava, ele teve que viajar a Uberaba para mostrar algumas capas para o médium, mostrar algumas capas para o Chico, para ver se o Chico autorizava. Então ele resolveu fazer companhia. Jacques Conchon foi com Joaquim, viajaram de São Paulo para Uberaba
para que o Chico pudesse ver as capas que ele estava produzindo, para ver se o Chico autorizava aquelas capas. Só que quando eles chegaram em Uberaba, Joaquim havia cometido um deslize, ele havia esquecido as capas em São Paulo. Ele teria necessidade de retornar a São Paulo para buscar as capas. Nós sabemos que não é uma viagem muito longa, mas ele precisou então deixar seu amigo em Uberaba. Jacques Conchon ficou na casa do médium, na casa do Chico Xavier, enquanto Joaquim retornava para São Paulo para buscar as capas que ele havia esquecido. Curiosamente, Jacques Conchon recebe uma notícia inusitada. Ele recebe uma notícia que naquela tarde, exatamente naquela tarde, o médium se encontrava desocupado, algo que era extremamente raro. Ele havia cancelado os compromissos daquela tarde e ele teria a oportunidade de encontrar, de estar frente a frente com o médium Francisco Cândido Xavier. Todas as vezes que ele esteve em Uberaba, ele notou que o Chico nunca tinha tempo, ele estava sempre muito envolvido em muitas tarefas, ele era muito procurado, mas naquela tarde em especial, o Chico estaria meio que o aguardando. E eles dois tiveram então uma grande oportunidade de encontro. Conversaram. Chico disse para Jacques Conchon que a sua tarefa era a tarefa da sua reencarnação. Dois espíritos o auxiliavam nessa tarefa da divulgação, nessa tarefa de auxiliar as pessoas na ideação suicida. Dois espíritos o acompanhavam e o inspiravam, estariam acompanhando ele desde os primeiros instantes, quando ele teve a ideia de fundar aquela salinha, desde quando ele teve a ideia de organizar um grupo de amigos voluntários, desde quando eles começaram a se reunir e fundaram o CVV, existiam dois espíritos que o auxiliavam, que o inspiravam, que estariam com ele, colaborando nessa tarefa de socorrer as pessoas com ideação suicida. Era um espírito chamado Francisca Júlia e Manuel Batista Cepelos. Esses dois espíritos assumiram um compromisso de auxiliar, através deles, as pessoas com ideação suicida, porque esses dois espíritos informavam o médium haviam cometido suicídio no passado. E eu gostaria aqui, nesse momento, de abrir um pequeno parênteses para falar um pouco da história desses dois espíritos. Vamos começar falando a história de Francisca Júlia. Francisca Júlia, no final do século XIX, na cidade do Rio de Janeiro, ela, na mais tenra idade, havia se apaixonado por um telegrafista chamado Filadelfo. Francisca Júlia, ela era uma poetisa, ela era alguém dedicada à educação infantil, produzia literatura infantil e nos seus poemas todos eles voltados ao amor, voltados à infância, ela estava então preparada para se casar com Filadelfo. Repetindo, Filadelfo era um homem honrado, era um telegrafista, era um rapaz muito afeiçoado, quando de repente eles são assaltados pela notícia de que seu noivo, futuro cônjuge, ele se encontrava tuberculoso. E todos aqueles sonhos venturosos que ela alimentava começam a se desfazer. Ela vê seu companheiro tendo que se isolar. Não existiam os antibióticos, não existiam os medicamentos para tuberculose naquela ocasião. Esses medicamentos só serão desenvolvidos em meados do século XX e nós estamos falando de algo que acontecia no final do século XIX, agora no comecinho do século XX. E ela vê-lo definhando até a morte teria sido para ela um baque, uma pancada dessas pancadas que a vida, vez por outra, nos desfere, ela não sabendo lidar com aquela situação que para ela seria um gatilho para um processo depressivo que ela alimentaria por alguns anos. Ela teria então desistido da vida e logo no comecinho do século XX, no ano de 1908, 1909, ela cometia o suicídio. Ela tentaria fugir da vida, de onde não se foge naturalmente. Ela, que não aguentava o luto, não havia aguentado as dores exatamente pela tuberculose que arrebatava da vida aquele a quem ela tanto amava.
Curiosamente, se nós pegarmos a literatura e os poemas que ela produzia, nós encontraremos um pouquinho de melancolia naquilo que ela fazia. Percebemos então que ela já tinha algumas tendências, algumas características que, infelizmente, as pessoas que estavam à sua volta não souberam interpretar. Talvez se aquelas pessoas já soubessem interpretar aquilo que se apresentava nos poemas que ela escrevia, talvez aquelas pessoas estivessem mais alertas. Era ela alguém que sofria de melancolia e não havia suportado o desencarne de seu noivo. Tinha sido um gatilho, tinha sido então um estopim para que ela desanimasse da vida de tal forma que fez com que ela tentasse fugir de onde não se foge. Porque nós não temos como fugir da vida. Porque a vida segue e as dores não cessam, muito pelo contrário. As dores se multiplicam. É isso que os espíritos nos trazem sobre o suicídio. E nós temos também um outro espírito que o auxiliava, dizia Chico Xavier, a Jacques Conchon. Era um outro espírito chamado Manuel Batista Cepelos. E a história dele é uma história um pouco mais complexa, também no final do século XIX. Ele era filho de negros. Ele era alguém que não havia conhecido seu pai, sua mãe negra, ele mulato então. Logo após a abolição da escravatura, ele levava uma vida com alguma dificuldade, porque se ainda nos dias de hoje nós encontramos alguma dificuldade de inversão social, mesmo hoje, quando agora nós estamos engatinhando em políticas, por exemplo, que buscam promover essa inversão social, as pessoas de pele negra, era muito mais difícil ao final do século XIX. Essas pessoas, elas verdadeiramente tinham que fazer um esforço hercúleo para se promoverem de alguma forma na sociedade, que ainda existia muita discriminação, se existe ainda nos dias de hoje, mais de 100 anos mais tarde. Imagina como era no final do século XIX. Entretanto, Manuel Batista Cepelos, ele teve um benfeitor, ele teve um mecena. Era um político, um senador naquela ocasião, que resolveu, queria financiar seus estudos. Esse senador se apresentaria em sua vida como seu mecena. Alguém queria financiar os seus estudos e ele aproveita naturalmente essa oportunidade e também se transforma num importante poeta, num dramaturgo, publica 5 obras e era alguém que era verdadeiramente muito inspirado e muito apaixonado pelas letras, pela poesia e pela língua portuguesa. Acontece que, sem querer, no finalzinho do século XX, ele comete um erro. Ele acaba se apaixonando pela filha do seu mecena, pela filha do seu benfeitor. Como nessas tramas de novela que vez por outra nós encontramos, ele se apaixona pela filha do seu benfeitor e marca um casamento. Entretanto, quando o seu benfeitor fica sabendo que a sua filha ficaria noiva desse rapaz, de Manuel Batista Cepelos, ele vai contra o casamento, sem explicar o porquê. Todos querem saber por que ele se recusava a aceitar o casamento, mas os dois jovens extremamente apaixonados insistem em se casar, apesar das negativas paternas, apesar da incompreensão do benfeitor, do mecena. Eles resolvem se casar e no dia do casamento, o benfeitor do Manuel Batista Cepelos, o político, o senador, aparece no casório. Eles discutem calorosamente. Sua filha então toma a frente nas discussões, ele saca de uma arma e acaba matando a própria filha. No desespero daquela ocasião, e os espíritos vão nos ensinar que 1 segundo de insanidade é o suficiente para comprometer toda uma encarnação. É muito importante estarmos vigilantes nos nossos sentimentos, as nossas emoções, porque 1 único segundo de invigilância pode comprometer toda uma encarnação. O senador, então, saca da arma e atira na própria filha. Desesperado, percebendo o que ele havia feito, ele acaba dando um tiro em si mesmo, não sem antes revelar o porquê da negativa. É que aquele jovem queria se casar com sua filha, Manuel Batista Cepelos. Era também seu filho, um filho bastardo. Ele não podia admitir que ele se casasse com sua filha porque eram irmãos. Manuel Batista Cepelos, ou simplesmente Manuel Cepelos,
fica tão desnorteado, fica tão desesperado, fica tão sem chão, como nós falaríamos nos dias de hoje, que ele se muda da cidade de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde vai mergulhar na drogadição, no alcoolismo, cometendo também um suicídio no anonimato, aquele jovem poeta, dramaturgo tão venturoso, a ruína vê sua vida se esvaindo entre seus dedos e acaba encontrando no suicídio uma possibilidade de solução, conforme nós sabemos. Não existe, através do suicídio, nós resolvermos nossos problemas, cessarmos as nossas dores. E ele mergulha na ilusão do suicídio, o suicídio é um engodo. Esses dois espíritos, após muito sofrimento, muita angústia pela forma como resolveram solucionar seus problemas, agora eles se apresentavam como dois espíritos que queriam auxiliar as pessoas para que não cometessem os mesmos erros. Queria esclarecer, queria inspirar. Esses dois espíritos assumiam um compromisso de auxiliar Jacques Conchon, auxiliando aquelas pessoas que buscavam o CVV, que buscavam o Centro de Valorização da Vida, para orientar aquelas pessoas, para orientar as pessoas que ouviam, que atendiam, para que pudessem ter sempre a melhor palavra para aquelas pessoas que eram socorridas. E o Chico vai trazer ainda mais uma informação. Essa informação que iria impressionar Jacques Conchon. Ele também tinha o compromisso de fundar um sanatório que auxiliaria essas pessoas, as pessoas que agora buscavam o suicídio indireto, através da drogadição, através do alcoolismo, as pessoas que utilizavam determinadas substâncias e que precisavam de um sanatório para serem socorridas. Ele então dá o nome da sua benfeitora, Francisca Júlia, e funda então na cidade de São José dos Campos o primeiro sanatório vinculado ao CVV, o Sanatório Francisca Júlia, onde ele iria atender essas pessoas que se encontravam mergulhadas na drogadição. E ele recebe ainda do médium outra informação. Essa informação queria fazer com que ele verdadeiramente abraçasse ainda mais a causa que se lhe apresentava no horizonte de sua vida. Ele havia sido também ele mesmo um suicida. Alguém que no passado havia encurtado a vida através da drogadição e do alcoolismo. Havia sido ele um suicida indireto. Meus irmãos, ele retorna à cidade de São Paulo depois do encontro com o médium Francisco Cândido Xavier e multiplica as atividades, se dedica com afinco à causa de auxiliar as pessoas com ideação suicida, fundando sanatórios, indo de estado em estado, e hoje o CVV. Ele está presente em 27 estados. São centenas de voluntários, todas essas pessoas preparadas com cursos esclarecedores sobre a temática. Ele atende mais de 2 milhões de pessoas por ano, o CVV socorre, porque nós sabemos que a pessoa, quando se encontra na ideação suicida, se ela tem a oportunidade de desviar o seu pensamento por alguns minutos, por alguns instantes, já é o suficiente para que ela viva mais um dia, para que ela vença a ideação suicida. Não é necessário muita coisa, é necessário só que alguém possa escutá-la. E eu enfatizo muito isso do escutar, porque nós às vezes achamos que essas pessoas precisam ouvir. Nós que conhecemos a mensagem espírita, nós temos muita necessidade de falar da mensagem espírita, mas os espíritos vão nos dizer que essas pessoas têm necessidade de falar e nós precisamos escutar. É curioso porque muitos de nós espíritas queremos aprender a falar para falarmos cada vez mais, buscamos cursos de oratória, quando na verdade os cursos que nós deveríamos buscar, nos informa o filósofo, que o curso que nós deveríamos buscar é o curso de escutatória, talvez nesse momento. Seja escutar algo mais importante do que falar, para que as pessoas possam falar das suas dores, daquilo que sentem, daquilo que lhes machuca.
E nós, às vezes, queremos falar, falar, falar sem parar. Precisamos nos disciplinar e nos educarmos para que nós possamos aprender a escutar essas pessoas, escutar as dores sem nenhum tipo de julgamento. Porque nós temos uma tendência de julgarmos a dor dos outros, ignorando que existem muitas formas de sentirmos dor e não existem duas pessoas que sentem a dor da mesma forma. Nós temos o mau hábito de acharmos que, por exemplo, mas tem tantas pessoas que sofrem mais do que você e não estão pensando em suicídio. Na verdade, isso é uma descaridade muito grande, porque não existem duas pessoas que sentem da mesma forma. Por mais que aquela dor pareça para nós pequena, nós não sabemos como ela é no coração do outro, então respeitemos, entendamos a dor que o outro sente e respeitemos o direito do outro de sentir da forma como ele sente. Nós precisamos, quando nós falamos de suicídio, nós precisamos esclarecer algumas coisas, alguns preconceitos, alguns equívocos que muitos de nós cometemos. Nós temos por hábito achar que a ideação suicida, que o desistir da vida é uma fraqueza e não necessariamente é uma fraqueza. Pode ser uma patologia, pode ser algo que esteja além da capacidade daquele indivíduo de vencer naquele momento. Por isso que nós nos candidatamos a socorrer e a auxiliar. Nós alimentamos alguns mitos do tipo a ideia de que as pessoas que querem cometer o suicídio não avisam. E, estatisticamente, nós sabemos que a maior parte das pessoas que cometeram suicídio avisaram antes. Nós alimentamos nos nossos preconceitos a ideia de que aquela pessoa que quer se matar, ela não avisa. Se ela avisa, é porque ela está apenas querendo aparecer. Na verdade, aquela pessoa avisa indiretamente pedindo socorro. As pessoas que se matam avisam sim. E aquelas pessoas não avisam à toa. Elas dão sinais, elas dão avisos. E é necessário que nós tenhamos a sensibilidade para podermos entender essas mensagens, auxiliar e ouvir, sem nenhum tipo de julgamento de nossa parte. Nós, espíritas que somos, estejamos então de alguma forma preparados para ouvirmos essas pessoas, para que nós possamos auxiliá-las pelo menos naquele instante em que nós fomos procurados, que nós sejamos capazes de colaborar da forma como nós formos procurados, que nós não fiquemos escolhendo o serviço, que nós saibamos servir onde quer que nós sejamos procurados. É curioso porque quando nós falamos de suicídio, a pergunta que nós nos fazemos é o que nós podemos fazer, nós espíritas, o que nós ou de que forma nós podemos auxiliar as pessoas que sofrem esses dramas, esses tormentos, os tormentos da ideação suicida. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o primeiro recurso que todos nós temos, em especial nós espíritas, é o recurso da oração. Oremos. A oração é para nós verdadeiramente uma importante ferramenta que os Espíritos nos apresentam para que nós possamos macumunados com a influência espiritual, orientados para que nós possamos socorrer as pessoas que nos buscam. A oração é verdadeiramente um importante instrumento, um importante recurso, uma importante ferramenta que muitas vezes nós esquecemos de usar. Acontece também que nós temos o mau hábito de querer terceirizar as nossas tarefas. A gente acha que basta ir à casa espírita e colocar o nome de alguém no livro de preces, que aquela pessoa será socorrida. Nós sabemos que verdadeiramente nos livros de prece vão ali os nomes daquelas pessoas que serão de alguma forma auxiliadas pelos amigos espirituais, mas nós estamos com isso deixando também de fazer a nossa parte. Nós estamos terceirizando uma tarefa que é nossa. Oremos. Oremos por aqueles que cruzam nossos caminhos, que nos buscam. Nós também podemos colaborar com a nossa oração, e a oração vai todo o nosso sentimento, vai verdadeiramente os nossos sentimentos mais sinceros, para que os nossos amigos espirituais possam socorrer, possam auxiliar, possam buscar recursos. Vamos utilizar os recursos do passe. E se aquelas pessoas que nos buscam estiverem refratárias ao passe, vamos colaborar com o passe à distância, na certeza de que nós sempre temos algo para fazermos. Sabe por quê? Porque nós, em espíritas,
nós espíritas que somos, especialmente nós temos algumas vantagens, porque nós reconhecemos, por exemplo, nas ideações suicidas, sempre a presença da influência espiritual. Ah, Guilherme, mas sempre, sim, sempre. Sempre existe a influência espiritual e nós sabemos como socorrer através da oração, através do passe, através de todos os recursos que a mensagem espírita nos oferece. Nós sabemos, por exemplo, dos processos obsessivos. Nós sabemos que quando a pessoa mergulha no desânimo, mergulha na tristeza, ela passa a irradiar determinadas energias relacionadas ao desânimo, fazendo com frequência com que se atraiam a ela, que se anelem a essa pessoa. Espíritos que vibram numa mesma sequência, numa mesma frequência. Então, sempre na ideação suicida existe uma influência espiritual, de espíritos também que vibram nessas sintonias do desânimo, da tristeza e da dor, não necessariamente espíritos vinculados ao passado daquele indivíduo nos processos obsessivos clássicos, como nós conhecemos, aqueles espíritos que vão trazendo aquelas sugestões de desânimo, que vão ditando no nosso inconsciente, vão ditando frases do tipo ninguém te ama, você é um estorvo para aquela família, tudo que você faz é errado, desista da vida, desista porque você não faz nada que é certo. São espíritos que vão trazendo essas frases, esses pensamentos, essa ideação, fazendo verdadeiramente com que a pessoa mergulhe na ideação suicida. Então é necessário que nós, reconhecendo essa realidade das influências espirituais, que nós utilizemos sempre os recursos da oração, os recursos do passe, que nós saibamos estar atentos, alertas, preparados para atender essas pessoas que nos buscam, que eventualmente podem cruzar nossos caminhos, que às vezes estão inclusive embaixo dos nossos tetos, estão conosco, ao nosso lado. Nós sabemos que para poder socorrer as pessoas com ideação suicida, primeiramente é necessário que nós façamos uma rede de amigos, uma rede de pessoas interessadas, de pessoas que se importam. Vamos tentar reunir amigos e familiares daquela pessoa que se encontra naquela realidade, para estarmos ao seu lado, para que nós possamos ouvir, para que nós possamos aconselhar quando consultados, para que nós possamos tentar modificar o ambiente em que aquela pessoa se encontra. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer coletivamente é tentar fazer essa rede de amigos, de pessoas que se importam, de amigos e familiares, para estarmos ao lado daquela pessoa que sofre, para estarmos ao lado daquela pessoa que se encontra momentaneamente na ideação suicida. Jacques Conchon ele vai se especializar nesses dramas. Ao final da sua vida, no ano de 2018, ele vai dedicar a sua vida com palestras e seminários, exatamente para poder auxiliar as pessoas, para poder esclarecer, para poder formar profissionais, para lidar com essas pessoas que estão vivendo momentaneamente essa realidade tão dolorosa para todos nós. Os números de pessoas que buscam a fuga através do suicídio vem só aumentando. Jacques Conchon tinha, entre as suas frases, a ideia de que se ele pudesse ter socorrido uma única pessoa, já teria valido a pena, e nós sabemos que são milhares de pessoas que são socorridas pelo CVV. Esse homem que no ano de 2018 retornava à pátria espiritual, socorreu milhões de pessoas através das linhas telefônicas, através das suas palestras e dos seus seminários. Jacques Conchon foi um desses trabalhadores anônimos que engrandeceram a nossa causa espírita, trabalhando, auxiliando e nos esclarecendo dessa realidade. Uma realidade que muitos de nós ignoramos, porque existem alguns tabus, existem alguns preconceitos, as pessoas não gostam de falar desse assunto. Mas é importante nós falarmos, porque as pessoas alimentam algumas ideias, alguns tabus, a ideia de que nós não podemos falar de morte, porque falar de morte atrai morte. Ah, meus irmãos, é claro que isso não é verdade. E às vezes nós encontramos até pessoas do meio espírita que alimentam essas inverdades. Nós precisamos falar de morte, nós precisamos estar ao lado das pessoas,
auxiliando e socorrendo e abertos para escutarmos sempre. As pessoas que estão à nossa volta eventualmente podem estar sofrendo caladas, e nós ignoramos essa possibilidade. Vamos passar a prestar bastante atenção nos sinais. O número de suicídios está só aumentando. E pasmem, meus irmãos, está aumentando entre crianças. Tem crianças já alimentando a ideação suicida. E se nós tivermos oportunidade de socorrer, de auxiliar pelo menos uma única pessoa, já vai ter valido a pena. Meus irmãos, a cada 40 minutos, 45 minutos no Brasil, uma pessoa comete o suicídio. E nesses 45 minutos em que uma pessoa comete o suicídio, outras 20 pessoas tentaram. A situação é emergencial. Nós precisamos estar atentos e preparados. Precisamos nos candidatar verdadeiramente ao serviço de escutar, de atender, de aconselhar. Oremos, reunamo-nos para isso, vamos fazer uma rede de amigos para que nós possamos nos esclarecer e nos fortalecer nesse sentido. Olhemos as pessoas à nossa volta, exatamente como fez nosso irmão Jacques Conchon. Ele havia se importado. E entre as suas frases, como eu disse, ele tinha entre as suas frases a ideia de que se ele tivesse socorrido uma única pessoa, já teria valido a pena, e ele socorreu milhares. Estejamos prontos, não ignoremos a possibilidade de que essas pessoas possam cruzar nossos caminhos em qualquer momento. Às vezes as pessoas estão mais próximas de nós do que nós sequer imaginamos, meus irmãos. E, enfim, eu gostaria de convidá-los a todos para que nós possamos orar mais uma vez pelas oportunidades que nós temos em gratidão a Jesus. E assim, Senhor, ao final desse nosso pequeno estudo, nós queremos te agradecer ainda mais por todas as oportunidades que temos. Mas queremos te pedir, Senhor, que toda essa luz que nos envolve possa permanecer aqui conosco e possa se irradiar, amparando todos aqueles que sofrem por motivo qualquer de dor. Ampara os necessitados, Senhor. As pessoas que se encontram nas calçadas nessas noites frias, ao abandono, à solidão, à desesperança. Ampara as pessoas que se encontram nos leitos hospitalares, as pessoas que se encontram odiosas, vingativas, que a sua luz possa envolvê-las a todas, da mesma forma como nós sentimos nos envolver. Ampara, Senhor, aqueles em quem nós mentalizamos, nossos amigos, familiares, que toda a sua luz possa amparar hoje e sempre. Obrigado por tudo, Senhor. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós.